Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa reunião de hoje, aonde nós realizaremos um estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo e, como sempre, iniciamos com uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, relaxar sobre a cadeira e rogar ao Pai que nos permita o melhor aprendizado possível, que nos permita promover cada vez mais a paz que excede o entendimento, que nos permita receber através dos ensinamentos de Jesus, traduzidos por Allan Kardec, na interpretação espírita, que possamos, através desses conhecimentos, cada vez mais construir um mundo melhor, cada vez mais nos sentirmos mais leves e alegres em nossa vida, que possamos, através do entendimento da realidade do corpo, do espírito e da eternidade, que possamos cada vez mais ter a realização dos nossos objetivos e que possamos tê-los, esses objetivos sagrados, conforme a nossa necessidade evolutiva. Que Jesus nos abençoe e nos abrace, que assim seja. Então, mais uma vez, muito boa noite. Meu nome é Jim, eu sou médico psiquiatra, sou trabalhador espírita aqui da casa, do grupo de apometria, e é um prazer, uma honra muito grande estar aqui e passando alguns recados a vocês, que a nossa casa realiza trabalhos filantrópicos, aonde nós realizamos doações de cestas básicas a famílias carentes, e no domingo a gente realiza a realização de marmitas que são entregues também em comunidades carentes. Quem tiver interesse em auxiliar de alguma forma, com doações ou com trabalho voluntário, as informações podem ser pegas ali na livraria, ok? Então, eu achei muito interessante esse tema de hoje sobre a piedade, que vem do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, de título que a mão direita não sabe o que faz, o que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 13, nós temos o capítulo que fala sobre a piedade, a virtude que nos aproxima dos anjos, a virtude que nos aproxima de Deus. Então, vou fazer uma leitura breve desse capítulo e, em seguida, nós realizaremos uma interpretação mais aprofundada em relação a isso. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Nossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Esse trecho fala a respeito da piedade em ação, que é através da caridade, e o texto do espírito chamado Miguel, ali ditando, conversando com Allan Kardec, quando da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um certo amargor, é certo, a piedade, né? Esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio, que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade, que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. É amor, é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo
E esse ouvido, esse esquecer de si mesmo, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime, o quanto Jesus trazia a mensagem às pessoas que mais sofriam. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor, o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. É a piedade. Na obra de Jesus, a gente vê ele sempre trazendo essa palavra de auxílio, essa palavra de amor, especialmente aos desvalidos daquela época, especialmente às pessoas mais sofridas daquela época. Porque, vindo à humanidade da estrutura tribal, nós tivemos, primeiramente, um rudimento de ensinamento, de justiça, como uma primeira revelação, a lei do olho por olho, dente por dente de Moisés, que já ajudou a diminuir o efeito da lei do mais forte. Mas já com Jesus, que trouxe a segunda revelação, que é a lei do amor, ele estava ali, dizendo àquelas pessoas, especialmente aos sofridos, especialmente aos marginalizados, de que eles não estavam sozinhos ou simplesmente desventurados, porque mesmo nas aflições que eles tinham ali, eles poderiam encontrar um alívio. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os doentes, porque Jesus ali estava começando a implantar a percepção de que o sofrimento, o auxílio ao próximo, auxilia a pessoa na sua escada evolutiva. E tempos depois, o Espiritismo vem como o Consolador prometido, vem como a terceira revelação, que descreve, destrincha, deixa pormenorizada, associa todo aquele discurso religioso e ético a uma percepção e a uma visão técnica, científica de como isso acontece. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso hoje também. A piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los, e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas, endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo das suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo, cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. E a gente vai falar um pouquinho mais desse sentimento
e dessa confusão que se faz em relação à piedade e à pena, quando na verdade não são os mesmos sentimentos sobre a piedade e a pena, porque ambos têm efeitos diferentes e a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas o espírito que se apresentou como Espírito Miguel ao Allan Kardec, explicando, doutrinando, trazendo o entendimento do que é a piedade e como essa piedade se afigura para nós seres humanos, especialmente na visão espírita, ele continua: grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. E é quando a gente está nessas condições de necessitado é que a gente começa a perceber, a entender como é esse sentimento de quem recebe um auxílio, o quanto o auxílio que você faz ensina àqueles que recebem também realizar um auxílio. Eu me lembro quando eu estava na faculdade ainda, de medicina, lá no Mato Grosso, e a gente já estava fazendo os atendimentos como internos, né? E, de alguma forma, a gente aprende um pouco a ter um certo distanciamento da dor, porque é muita dor. A ala de pediatria são crianças sofrendo de câncer, de doenças graves e que morrem, os idosos, os cardiopatas. E, naquela ocasião, quando eu estava no 6º ano, meu pai teve uma fibrilação atrial aguda, que é um problema do coração, e ali eu entrei com meu pai para o hospital como alguém que está ali sendo ajudado. E eu pude ver sentir com mais clareza isso que está sendo relatado aqui. O reconhecimento de quando as pessoas que estavam ali estavam em auxílio, estavam ali nos ajudando. Eu estava ali numa posição de quem necessitava, e o carinho, o amparo, o olhar daquelas pessoas se tornou tão importante para mim que eu mesmo fiquei pensando: nossa, mas como é que a gente aprende a se distanciar tanto quanto, na verdade, não necessita ter essa distância toda? A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios se prepara e enobrece. Então, de fato, a piedade é um precursor da caridade. De fato, a piedade tem um quê de dor que está relacionado à empatia, está relacionado a se colocar no lugar do outro. O ser humano é um ser social que, vivendo em sociedade, trabalha pela sociedade. E trabalha pela sociedade porque se sente pertencente a essa sociedade, sabendo que o que acontece no outro, com o outro, pode acontecer com ele. Então, vem daí as leis sociais, as leis de não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você mesmo. Então, essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de fato vai trazer uma certa dor a gente. Mas a insensibilidade é, muitas vezes, uma fuga. Então, o que é a piedade? É uma virtude ativa e sublime. Não um sentimento de pena, é sentir com o outro. Como você se sente quando alguém te diz, ou se alguém te dissesse: olha, eu tenho pena de você? Dá uma sensação boa
ou ruim? O que vocês acham? É uma sensação ruim, é uma sensação de menosprezo, é uma sensação de diminuição. O sentimento de pena somente, o sentimento de pena isolado, não necessariamente traz algum resultado positivo. O sentimento de pena é um sentimento que tem uma consequência. E, como terapeuta, nós trabalhamos isso dentro dos contextos terapêuticos, onde as relações adoecidas em codependências precisam observar isso, que muitas vezes o sentimento de pena leva a pessoa a se condenar, a sofrer junto, sem necessariamente diminuir o sofrimento do outro. O sentimento de pena é assim, coitadinho, ele não é capaz. E nós sabemos o poder da nossa mente, nós sabemos o poder da nossa palavra, nós sabemos o poder daquilo que a gente acredita com veemência. Então, por exemplo, uma mãe que sente pena de um filho que está passando por alguma dificuldade na escola. O filho ficou de recuperação, ele não estudou, não fez as tarefas, e essa mãe sente pena. De alguma forma, essa mãe sentencia a esse filho uma incapacidade. Essa mãe acredita que ele não é capaz quando sente pena. E, via de regra, tenta super proteger, tenta conversar com a professora, tenta dar um jeito. E isso é danoso, quando, na verdade, o sentimento de compaixão, o sentimento de piedade, levanta a capacidade daquele que está passando por algum problema na vida. Então, assim como o sentimento de pena é humilhante a quem recebe esse sentimento, o sentimento de valorização, o sentimento de compaixão, o sentimento de acreditar na capacidade do outro é algo que levanta e dá mais capacidade àquela pessoa. Então, a piedade não é um simples sentimento de pena, é sentir com o outro, é o sentimento que impulsiona a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, conforme o Livro dos Espíritos na questão 886. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E trazendo um pouco para a repercussão científica disso, né? Vários estudos, principalmente na atualidade, têm abordado a questão da espiritualidade, a questão da filantropia, a questão da caridade, a questão do importar-se com os outros, os marcadores de felicidade na vida das pessoas, os marcadores de sucesso na vida das pessoas. E o estudo de Harvard, que acompanhou durante a história de vida milhares de pessoas, desde a infância até a vida adulta, até a velhice, até o final da vida, fez algumas associações. E uma das associações era que as pessoas que tiveram por toda a vida, não só maiores níveis de satisfação com a vida, maiores e melhores índices de saúde física, maiores e melhores índices de saúde emocional, mas também tiveram maior longevidade e mais sucesso na vida, dizendo-se e estimando-se o sucesso no grau de satisfação que a pessoa tinha com a vida. Porque a expectativa que a pessoa fazia e o quanto ela alcançou. Ela tinha uma expectativa de alcançar algo e alcançou aquele algo. Então, esse estudo ele mostrou que o que era o maior marcador de sucesso, ou seja, que predispunha a pessoa a ter uma realização, era justamente vínculos fortes, capacidade de
se importar com as outras pessoas, auxiliar as outras pessoas e a percepção, o sentimento de que haviam pessoas que se importavam com elas. Haviam pessoas com quem ela podia contar. Vínculos pessoais mais fortes foi o maior marcador de sucesso, realização e felicidade nesse estudo. E agora passando por a consequência da piedade, né? A piedade em ação, que é o bálsamo para as feridas. A verdadeira piedade se manifesta em ações que consolam e dão esperança. Diferente da pena. Se você vê uma pessoa que está passando por um adoecimento e você olha com pena para essa pessoa, isso não a auxilia, isso a enfraquece. Então, essa verdadeira piedade que está relacionada à compaixão é uma ação de bálsamo, é uma ação de consolação, é uma ação de dar esperança. Em vez de coitado, não, vai melhorar. É a compaixão empática que nos move a agir, oferecendo amparo e resignação. Exemplo, a atuação dos benfeitores espirituais no resgate dos sofredores da obra de André Luiz. Nossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosas simpatias, chegai a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. As descrições dos trabalhos realizados por André Luiz nas obras é uma descrição que se aproxima de um deleite, se aproxima de um prazer, se aproxima de uma alegria muito grande ali em estar auxiliando. E estudos recentes mostraram o seguinte, que quando você faz uma doação, que chamamos de doação custosa, ou uma colaboração custosa, que a gente pode chamar de filantropia, aliás, que a gente pode chamar de caridade, e uma doação não custosa, existe uma diferença dentro do seu cérebro. Existe uma diferença na reação que o seu cérebro traz. Então, nós temos dentro de si, dentro de nós, e principalmente no nosso funcionamento cerebral, áreas responsáveis por atividades do cérebro. Existe uma área responsável pelos hábitos, são os núcleos da base. Os núcleos da base são uma região do cérebro que são estruturas do cérebro mais primitivas relacionadas à formação de hábitos, à formação de automatismos. E esses núcleos da base, eles tendem a se fortalecerem quanto mais aquele hábito se repete. Então, quando você repete o hábito de fumar, quando você repete o hábito da maledicência, de falar mal das outras pessoas, quando você repete o hábito de assistir programas policiais, o hábito que está se tornando vício, hábitos negativos, de ficar rodando feed indefinidamente, sem agregar feed de rede social, sem agregar nenhum valor à sua vida. Então, à medida que isso se repete, o seu cérebro, através dos núcleos da base, começam a te trazer mais facilidade de realizar. É o aprendizado de algo que se repete, né? E a pergunta que fica é, mudar hábitos arraigados é fácil ou é difícil? O que vocês acham? Fácil ou difícil? O que vocês acham? Difícil. Pelo menos a gente percebe como difícil. Porém, se a gente for
lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta aos espíritos da verdade que estavam ali, trazendo o ensinamento que o Espiritismo prega, que é a base do nosso estudo hoje. Kardec perguntou: pode o homem mudar as suas más tendências? Pode o homem mudar as suas más tendências? O Espírito de verdade responde: sim, através de um esforço pequeno. Então, é fácil ou é difícil? Por que o Evangelho segundo o Espiritismo traz que esse esforço seria pequeno? Inclusive, ele fala lá, muito insignificante, ou seja, muito pequeno. O que não há, na maioria das vezes, é a vontade. E aí, o link que a gente faz com isso que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mudança das nossas más tendências, remete a uma outra pesquisa que diferenciou neurologicamente, que provou a diferenciação neurológica do que é uma filantropia e do que é uma caridade. Se você, por exemplo, direciona para uma instituição filantrópica um valor do seu imposto de renda, um valor que seria cobrado, que você pagaria ao governo, mas você dá ele de presente como uma doação a uma instituição de caridade. Isso ativa no cérebro um circuito de recompensa, um circuito de prazer, semelhante ao prazer que você tem comendo uma comida gostosa, semelhante ao prazer que você tem quando faz um gol num futebol. Quando você... E esse prazer, ele, obviamente, é bom de sentir. E esse estudo, ele mostrou que quando você faz uma caridade, aonde você não tem nenhum retorno com aquilo, aonde você vai dedicar o seu tempo ali, sem buscar nenhum elogio que seja. Quando você doa por um princípio e um propósito íntimo, interno, próprio, ético, cristão, isso ativa no seu cérebro uma área chamada lobo pré-frontal. Esse lobo pré-frontal, ele está relacionado com as funções psíquicas superiores, está relacionado com tomada de decisão, está relacionada com a capacidade que a gente tem de ter decisões mais assertivas e de modificar os hábitos. Então, de alguma forma, fazer a caridade, dar ao próximo sem olhar a quem, ou fazer o bem sem esperar nada em troca, e o título do capítulo é justamente não deixe a sua mão esquerda saber o que faz, o que dá a sua mão direita, ou seja, não fazer o bem para ter benefícios secundários, isso ativa esse lobo pré-frontal e que melhora a sua capacidade de resolver problemas no seu dia a dia, melhora a sua capacidade de modificar os seus comportamentos e os seus hábitos disfuncionais em sua vida, aumenta a sua criatividade em resolver problemas no seu trabalho, na sua família, por exemplo. Então, existe uma retroalimentação benéfica do ponto de vista neurológico cerebral para quem faz a caridade, para quem faz doações. E isso é algo até veiculado na economia, né? Quando experts de economia, experts de finanças vão falar sobre as finanças, a maioria deles falam a respeito da necessidade de você separar um tanto desse valor que você ganha para doações. E por quê? Porque isso ativa esse lobo pré-frontal,
aumenta o seu desempenho, a capacidade de solucionar problemas. Isso diminui a ação do núcleo da base, que é onde fica registrado os automatismos negativos da nossa vida e os positivos também, mas ali ficam registrados. Então, por isso que parece que mudar hábito é difícil, mas quando você tem o hábito da caridade, você tem maior facilidade de mudar os seus hábitos, porque o lobo pré-frontal fica mais ativado e os núcleos da base diminuem a sua ação nos automatismos negativos que você tem e você consegue modificar a sua vida. É por isso que muitas vezes as pessoas chegam aos centros espíritas em busca de tratamento, seja de um adoecimento físico, um problema conjugal, problema profissional, problemas financeiros. E, com frequência, não só nós aqui recomendamos a água fluidificada, vir aqui tomar passe, assistir palestra, mas a gente recomenda também a caridade. Porque a caridade, o benefício ao próximo através da piedade, através de se colocar um pouquinho mais para sentir o que o outro sente, isso melhora o desempenho cognitivo na resolução de problemas e melhora a sua capacidade de modificar hábitos. Nós somos seres que temos as nossas programações. Essas programações estão associadas ao núcleo da base. Programações, por exemplo, relacionadas à escassez, à perda financeira trazida da infância. Programações relacionadas a adultério. Programações relacionadas a conflitos no casal, na relação de casal. E quando você tem um auxílio, uma possibilidade de você estar diminuindo a interferência desses automatismos e dessas programações que te fazem de novo escolher um relacionamento que não dá certo, que te fazem de novo fazer um investimento que você acaba perdendo, que te fazem de novo se alimentar de forma inadequada e ganhar peso, que te fazem de novo começar uma academia e não conseguir terminar. Quando você consegue maior habilidade e capacidade para diminuir esses automatismos, é óbvio que a vida fica mais feliz. Então, isso nos leva a perceber e crer que fora da caridade não há salvação. A caridade, ela vai trazer a salvação, a salvação é um sentido muito amplo, mas a felicidade vai trazer bem-estar, vai trazer saúde, vai trazer benefício no seu trabalho, você vai te auxiliar a ter mais leveza, mais alegria na realização dos seus objetivos que são mais sagrados de dentro do seu coração. Por quê? Não só existe uma economia divina que contabiliza o bem que você faz, mas porque você está treinando o seu cérebro na capacidade de modificar programações anteriores, que, infelizmente, na nossa humanidade, são, em grande parte, talvez a maioria, programações negativas, tendências negativas, tendências a olhar a outra pessoa e julgar e criticar. Lá dentro do seu coração, você olha aquela pessoa, às vezes você não fala nada, mas lá de dentro já tem aquele olhar negativo, aquela crítica. Então, são automatismos que nós conseguimos diminuir, até do ponto de vista cerebral, quando nós praticamos a piedade que é manifestada através da caridade. Então, Miguel, que é o espírito que revela ali aquela fala, revela uma cadeia virtuosa que eleva a alma. Piedade é uma manifestação do amor, o amor é um devotamento, o devotamento é a abnegação, que é
esse dispensar de recompensa. Existem níveis de maturidade do ser humano, e esses níveis de maturidade do ser humano também estão relacionados ao nível, do ser humano de um modo geral, estão relacionados ao nível de maturidade do desenvolvimento humano dentro da própria vida, aonde criança, adolescente, adulto. Então existe um nível de maturidade aonde a gente busca afeto, aonde a gente quer o carinho, aonde a gente quer que a outra pessoa venha e faz um afago, que dá um abraço. Ainda é um nível de maturidade mais infantil. Existe um nível de maturidade onde a gente quer reconhecimento, onde a gente quer elogio, a gente quer muito bem. Existe um nível de maturidade onde a gente quer recompensa. É um nível de maturidade mais alto, onde a gente já consegue trabalhar, onde a gente consegue fazer o bem e quer retribuição em relação a isso, e isso é digno. Mas existe um nível de maturidade que vai além, que é o nível de maturidade relacionado ao legado. O nível de maturidade relacionado ao propósito, a uma essência mais profunda de dentro da gente. E dentro desse legado, dentro desse propósito maior, que a gente muitas vezes não consegue explicar muito bem, mas que lá de dentro vem, existe essa abnegação, onde a gente passou desse degrau de simplesmente de ter recompensa. Não que ter recompensa não seja bom, é digno, é bom, você trabalha, você recebe, você merece ter compensações do bem que você faz à humanidade, e a economia humana, ela imita a economia divina nesse sentido. Mas chega um momento que essa abnegação, que essa virtude por excelência, te mostra um caminho prático que foi vivenciado por Jesus. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo. A piedade como uma ferramenta de progresso, domando o egoísmo e o orgulho. Então, o egoísmo, como essa mãe de todos os vícios, que é o que mais leva a humanidade a agir contra a lei maior da fraternidade, aquilo de pensar só em si mesmo. Então, quando você coloca-se no lugar do outro, você começa a ter uma humildade. Então, sentir a dor alheia, nosso próprio orgulho e egoísmo perdem força ao sentir a dor alheia. É a principal ferramenta de combate à chaga da humanidade, que é o egoísmo. E o texto do Espírito Miguel, do capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, também traz aí um alerta contra a indiferença, o perigo de se afastar dos aflitos para não ser incomodado, para fechar os olhos, digamos, diante daquilo que você não está vendo e às vezes você não quer ver, sendo que, na verdade, somos todos irmãos. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer na próxima encarnação. Talvez nessa encarnação a gente está numa condição financeira legal, talvez a gente tenha saúde, talvez a gente tenha uma família estruturada que nos deu suporte, mas quem sabe o que vai acontecer na próxima encarnação? Quem sabe se não vai cair numa família onde você vai precisar ter muitos desafios, muitas dificuldades, aonde você, hoje, agindo sobre a estrutura da sociedade, ajudando famílias desestruturadas, ajudando pessoas que estão passando por privação de alimento, ajudando pessoas que precisam, por exemplo, aprender a ler, a escrever, aprender o Evangelho, ajudando idosos, simplesmente indo em um lar de idosos e emprestando o seu ouvido um pouquinho, escutando, conversando, escutando as histórias, olhando nos olhos. Então, esse mundo dá volta, e especialmente essa volta, ela tem a ver com os ciclos reencarnatórios.
Então, a piedade que hoje nos leva à caridade, nos leva o amor ao próximo, é algo que, por consequência, nos faz bem. Não só do ponto de vista neurológico, como eu expliquei, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de autoestima. Por que até os economistas pregam, você tem que separar um valor aí para você doar? Existe um mecanismo na mente que é como se uma nova crença fosse instalada. Quando você fala, não, eu já estou passando por muita dificuldade financeira, eu não tenho tempo nem para mim, eu não tenho dinheiro nem para mim, por que eu vou doar? Eu não vou doar. Então, isso traz uma sentença, uma crença, um automatismo em sua mente que diz assim, eu não tenho nem para mim, eu tenho pouco, eu sou escasso. E essa crença atrai mais do mesmo, escassez. Por um outro lado, se você se dispõe a pegar um domingo do seu mês para ajudar a fazer comida aqui que vai ser levada à população carente, se você se dispõe a doar uma cesta básica, se você se dispõe todo mês a tirar um valor para doação ou um tempo, algo muda na sua mente, no seu cérebro, que uma outra sentença, uma outra crença, programação é ativada. Olha, até que eu não sou tão miserável assim, eu tenho para mim e eu tenho para dar para os outros, olha, então eu tenho muito. Isso vira uma crença que se transforma em uma cocriação de realidade, onde você atrai mais abundância quando você acredita que você tem tanto que tem até para dar para os outros. Então é como se a sua própria mente retroalimentasse essa prosperidade, essa capacidade. Então, ficar nessa tranquilidade sem olhar, e lutar contra essa indiferença. A tranquilidade comprada à custa da indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo, cujas águas se escondem, vaza fétida a corrupção. Então, a reflexão que a gente traz sobre a piedade não é para que a gente pare no sentimento de pena, mas nós tenhamos uma ação de auxílio ao próximo. Aproveitar a receptividade do próximo e aproveitar a nossa capacidade de estar auxiliando. E agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é a parte do passe magnético. E durante esse processo, convido a todos a fechar os seus olhos, sentar relaxadamente, deixar lá para fora os problemas do dia a dia e concentrar-se no momento presente, através da própria respiração. Você desapega de controlar os seus pensamentos, de resolvê-los ou dar sequência, e simplesmente volta toda a sua atenção à sua própria respiração, sentindo uma onda de relaxamento que vem desde as pontas dos pés, subindo pelas pernas, quadril, corpo, os braços, a face. Sua face cede em uma expressão tranquila e se soltando nesse fluxo de informações ligadas às lições da piedade, da caridade de hoje. Você se abre para o recebimento das energias curadoras do passe magnético. E dessa forma, aproveitando essa ampliação da luz, como uma grande cachoeira que desce sobre você, você se abre para receber as informações, os ensinamentos do seu mentora espiritual, que com certeza se encontra perto de você,
com muita frequência, por muitos dias, mas que agora em especial você se abre para receber informações, colocando em pauta não só as dinâmicas de sofrimento que você tem, não só as dificuldades que você está passando, que sim, Deus, a espiritualidade, te propõe soluções, mas você para refletir o quanto você tem tido piedade em relação ao sofrimento das outras pessoas. Qual é a oportunidade aonde você precisou, por piedade, perdoar alguém que errou com você? Quais são os objetivos de auxílio que você teve no passado e que se perdeu no tempo? Quais são as possibilidades que você tem de auxílio ao próximo? Talvez numa instituição filantrópica, talvez aqui no Ramatiz, talvez em outra casa espírita, talvez o auxílio a um amigo, talvez o auxílio a um familiar que passa por dificuldades, talvez uma visita a um amigo doente. Quais são as oportunidades que você tem em sua vida hoje de praticar a caridade? Abra o seu coração e perceba que são informações extremamente valiosas, talvez esquecidas há muito tempo, talvez combinadas no seu planejamento reencarnatório, antes de você vir até aqui, antes de você estar nessa sua experiência aqui na Terra. Talvez muitas das suas provações, talvez muitas das suas dificuldades estejam relacionados a essa tarefa não cumprida de caridade e auxílio. Talvez muito das suas dores esteja relacionado ao perdão que você ainda nega, mas que nesse momento, banhada pelas luzes que vêm do alto, você sente o alívio, a limpeza do corpo e da alma, se entregando à vida do jeito que Deus te deu, se entregando em auxílio. Nas obras em que for chamado, centrado ainda em si e no momento presente, você permite-se mentalizar o seu lar, enviando energias positivas, curativas, às pessoas que lá estão, mantendo-se ainda nesse estado de relaxamento, de olhos fechados, sentindo a própria respiração, aproveitando
esse banho de luz e paz que as palavras do Cristo nos propõem. E lentamente, retornando, voltando para o aqui e para o agora, trazendo o alívio e a paz do passe magnético, cada um ao seu tempo, poderá abrir os olhos. Que assim seja. Muita paz.